A mística absoluta que nós estamos analisando, que existe a ciência mental que estuda as leis da mente humana dentro do mundo de conceitos, né? Então, muitas pessoas já leram aquelas filosofias aí, ou até na sabedoria popular, né? Que a gente deve ficar alegre com a alegria dos outros. Isso está fundamentado exatamente nisso, porque aquela ideia de que nós passamos dinheiro para outra pessoa é um conceito porque nós pensamos que eu e o outro somos separados. Mas ela está transmitindo, desfeita a ilusão de dualidade, voltando para a essência, na unidade reflete o suprimento único, que é Deus, aparecendo como cada ser, né? Então não está errado, científico, dizer, por exemplo, se uma pessoa ganhou uma fortuna, eu posso constantemente afirmar, eu ganhei essa fortuna. No mundo dos conceitos, que me faz lidar com a essência. Eu sou um com esse ser, que é Deus. Tá? Então, em outras palavras, quero dizer o seguinte: nós não precisamos estudar a ciência mental se nós apreendermos os princípios metafísicos absolutos, porque já ficam englobados. Cidade é um adentro, né? Eu gosto muito dessa. É um paralelo, né? Não. Então, por exemplo, se eu sou um com o universo, Deus aparece como o ser que eu sou, e aparece como uma pessoa que ganhou um sofrimento qualquer, não precisa ter dinheiro, qualquer tipo de sofrimento. Então, uma pessoa, por exemplo, se perdeu no deserto e encontrou lá uma tribo lá que socorreu e atendeu o que ele precisava, eu estou sendo socorrido como aquele ser, dentro da essência, dentro de uma unidade também. Nós não podemos admitir uma unidade absoluta e depois aceitarmos na crença separatividade. Não funciona. Deu para entender? Então, por isso que tem pessoas que me perguntam assim, por que você gasta tempo seu querendo passar isso para os outros? Não tem os outros, percebe? Enquanto existir alguma pessoa recebendo humanamente um princípio, eu estou recebendo esse princípio. Então, eu estou me revelando como aquele ser ali da crença. Certo? Ficou claro, não? Quando Jesus passou, quando Jesus, vamos considerar humanamente, Jesus há 2000 anos atrás, passando um ensinamento. Aquele ensinamento só vai ser aprendido quando aparecer no conceito de mundo, que é esse mundo visível, todos os seres perfeitos humanamente. Tá? Concorda? Entendeu? Por exemplo, quando Jesus afirma no plano absoluto, por exemplo, eu e o Pai somos um. Quem me vê o Pai, o que ele fez? Está afirmando essa unidade absoluta. Quando ele afirmou essa unidade absoluta, apareceu na crença um Jesus de Nazaré que é humanamente perfeito, ensinando isso para os outros que aparentemente não estão perfeitos. Seriam os chamados discípulos. Tá? Agora, se ele passa esse ensinamento para cá, e isso realmente tem que corresponder ao absoluto, quando, vamos dizer, um discípulo Tomé, por exemplo, ele apreendeu o princípio, ele ficou um com Jesus, apareceu um Tomé perfeito na frente. Por exemplo, Paulo apreendeu o princípio, apareceu pelo quê? Já não sou mais eu que vivo, o Paulo não vive mais, Cristo vive em mim. Entende o que quer dizer? Cada vez que o princípio é apreendido, aparece na crença a sombra. Onde está o Paulo, o Cristo, o Tomé, cada um de nós aqui? Está aqui, ó. Está o mesmo conosco. Exatamente. Por isso que eu coloquei naquele texto que um princípio, tá, ele corresponde à nossa percepção do mesmo. Não existe ser superior e inferior, não existe mestre e aluno, existe uma realidade que está aqui e agora, válida universalmente para todos. Eu percebi a realidade. Né? O que acontece? Parece na crença aquela percepção. Essa percepção na realidade, eu posso entender, posso entender. Tá. É uma coisa. Viver a verdade é outra coisa. Não. Eu vou explicar pelo seguinte: aquilo que a pessoa percebe, ela já é. Tá? Por exemplo,
A pessoa não pode perceber um céu azul e acreditar que não existe azul, em vez de ter um azul. Se ela percebeu a cor azul, não. Posso entender o que você está falando? Posso entender. Tá. Mas eu não posso viver. Não, é impossível. Outra coisa, Não, é impossível. Não, é impossível. Ou então não foi percebido. Eu falei não viver, mas é pessoas vivenciais. Eu quero dizer vivenciar. Não tem diferença. Não tem diferença. Quando a pessoa percebe, ela é aquilo percebido e ela vive aquilo. Não pode perceber e deixar de viver. Por exemplo. Mas mesmo que não perceba, ela vive. Não. Você não está percebendo. Ela sempre está consciente. Deixa eu separar as coisas. Por isso que eu vou botar a figurinha na cruz, né? Aqui está o ser, cada um de nós já sabe a verdade. Ninguém vai aprender a verdade aqui. Quando a pessoa lê um texto, se eu der um texto aqui absurdo para a pessoa, ela vai ler aquilo, ela vai rejeitar, porque a verdade está dentro dela, não bateu com aquilo, então ela rejeita. Quando ela concorda com aquilo, ela pensa que aprendeu, mas ela sintonizou e fala, é isso. Ela endossou. Quem endossou a verdade que ela própria é. Eu já fiz uma experiência uma vez de ligar. Eu vou secar o assunto aí, né? Tá? Tá? Porque veja bem, eu já fiz experiência com pessoas, por exemplo, que a gente vai ficando anos estudando esse negócio, pensando, vivendo esse tipo de coisa, vivendo perto de pessoas que pegam confiança no que a gente diz. Certo? Então, eu fiz experiência de falar coisas absurdas para essa pessoa para testar a credibilidade. E quando a gente falou absurdo, tem um. Você entendeu? Acendeu o farol lá dentro. Então. Não, isso eu quero falar. Então, exatamente. Por que eu não concordo? Eu disse que foi votar logo. Não teria. Não. Eu não podia ler hoje. Não. Eu não podia ler hoje, ler hoje, eu não concordo. Sabe por que? Não é que a gente não concorda. O que acontece, isso é o popular anticristo da Bíblia. O anticristo não é uma pessoa. Ele é um sistema de condicionamentos mentais. Por exemplo, se eu chegar lá na Índia e falar assim, olha, Sakyamuni não tem valor algum em Jesus Cristo, não vai ser aceito. Percebe o que quer dizer? Por quê? Porque o condicionamento da regional ali endeusou Sakyamuni e Jesus Cristo é um mero desconhecido ali. Eles mesmo fazem o contrário do Brasil. Chega lá na igreja da Sé lá, você vai tirar todo mundo cristão aqui, vamos colocar a estátua do Buda aqui dentro. Eu não aceito. Tá? Então, quando a gente não aceita algo, significa que a nossa verdade não esteja batendo com a verdade revelada. Significa que os condicionamentos ilusórios estão prevalecendo. Tá? Estão prevalecendo. Então, o que exige? Mente aberta. Mente aberta. A mente aberta no seguinte sentido. Eu nunca fui a favor de algo ser aceito sem demonstração. Então, a pessoa está pensando de tal maneira. E foi dito que é de outra forma aquilo. Tá? O que ela faz? Ela vai ficar brigando com o pensamento? Não. Deixa eu testar o que ele está dizendo e ver se funciona. E procede dentro daquele princípio explicado. O que aconteceu? Por ser dado um princípio que é lei, ela constata um resultado. Esse resultado volta para o condicionamento e o destrói. Pelos frutos os conhecereis. Então, a gente não... Quer dizer o seguinte, não adianta nós colocarmos uma mensagem indo nesse sentido e um condicionamento bloquear essa mensagem. Agora, o que adianta é que essa mensagem flua encontre uma transparência de condicionamento para que ela tenha a chance de ser vivenciada e que mostre a sua veracidade. Tá? Esse é o caminho, né? Não coloque o remendo, né? Plano novo e... Quando um ensinamento altera os outros ensinamentos, não está querendo dizer que os outros ensinamentos estejam errados. Tá? Significa que aquele ensinamento que a pessoa estava até aqui, atendeu a necessidade até aqui da pessoa. Aí o que aconteceu? A consciência flui de outra maneira de encarar. Isso é infinito. Vai chegar um ponto que não tem ensinamento. Tá? Ficou respondida aquela questão? Vamos voltar aqui no corpo.
Qual que é a parte que não foi? A percepção. Vamos falar sobre a percepção. Essa percepção pode vir aos poucos, ou ela vem ou não vem. Ou pode ter a percepção, ou ela pode vir lentamente. Bom, vamos falar então sobre a percepção, que é importante. Né? Vou colocar aqui. Vou aproveitar o mapa de brinco, já está pronta, né? Vamos dizer, então você apresentou que como pessoa, como seres, na verdade é o mesmo ser em infinitas manifestações individuais, que é Deus. Tá? Ele está sendo cada um de nós agora. Tá? Então, vamos supor que esse ser de cima seja Jesus Cristo. Ele tem a percepção da realidade. Faz a seguinte afirmação. Ele está nesta reta que eu estou. Vamos supor que Jesus seja o primeiro, seja esse ponto aí. Então eu falo o seguinte. Jesus fala assim. O meu reino não é deste mundo. Eu falo para ele. Se ele estiver olhando para cá, ele vai dizer que nós estamos no meu reino. Se ele estiver olhando para cá, certo? Quer dizer, se ele estiver olhando para o conceito que o mundo faz a meu respeito, ele vai me dizer assim, o seu reino não é desse mundo. Tá certo? Se ele estiver olhando para a visão espiritual apenas, ele não vai dizer isso porque ele está vendo o outro como ele é, e o outro também já sabe disso. Tá? Bom, agora, o que a pessoa faz quando ela começa a estudar a mística ou a metafísica? Ela quer perceber uma realidade. Tá? Então, o que ela faz? Ela entra em contato com os científicos, com a teoria, com um monte de testemunhos e tudo mais, e recebe informações que vão paulatinamente modificando as crenças que ela aceitava. Não mexe no ser que ela era. As crenças vão se modificando. O ser está sempre ali incólume. Então, vamos supor, a pessoa está aceitando essa crença. Essa doença não existe, não tem cura. Aí é que vamos com a percepção da realidade, não participa, não parece a cura. Então, eu tenho que reformular meu condicionamento. Tá? Tem que reformular, porque se não tem cura, parece uma cura. Então, aquela ideia que eu tinha antes, não tem mais fundamento para mim. Então, o que eu fiz nessa hora? Eu mudei o meu condicionamento. Quer dizer, eu mudei a crença a respeito de algo. E isso não é percepção da realidade ainda. Tá? Então, é isso que a gente chama, por isso que eu falei aquela nossa cura, que a pessoa, como ela tem dificuldade de imediato soltar tudo isso e cair no mundo real, que ela está, em termos de consciência, ela vai conferindo os frutos. Vai pegando uma coisinha ali, coisinha ali. Isso não é percepção espiritual. Não, nenhuma. Tá? E o que é? Modificação de crenças. As crenças ilusórias, elas passam a ser crenças condizentes com a verdade. Cada vez mais. Então, aquilo, por exemplo, alguém, Deus tem poder por essa doença. Se ela viu e curou, ela aceita aquilo. Essa aceitação eu vou chamar de crença, ela acredita nisso. Então, a gente chama de crença positiva, vamos dizer assim. Não é percepção da realidade. Exatamente. Tá? Não é percepção. Não percebeu nada. Não percebeu nada. Ela está pensando assim, eu acho que está valendo a pena eu me dedicar a perceber esse algo que está aí, porque estou vendo o fruto dele. Tá? Qual que é o objetivo de Jesus ter curado? Não ficar sonho. Será que ele queria abrir padaria? Não é. Tem algo aí por trás desse negócio que a gente não está vendo e que está acessível. Certo? Esse algo é a nossa verdadeira identidade. Como é que faz para perceber? Tá? Vamos fazer análise de como perceber a realidade. Tá? Mas não é paulatino. Não é paulatino. A percepção da realidade não é paulatino. Tá? A percepção da realidade não é paulatina. Não, a aceitação da realidade dentro da crença. Por exemplo, vamos citar uns casos. Por exemplo, Masaharu Taniguchi, vocês são eles. Falando, meditando, diversas religiões e tudo mais. De repente, numa meditação, sumiu o mundo aparente e vai estar a luz. Foi de uma vez. Parece o mundo que é. Aí eu contar para os outros como é que é a realidade. Tá?
foi paulatina. Essa perfeição não pode durar anos, então. Não pode durar anos, então nunca pode ser. Não é bem, é essa a questão. Aí está. Aí está a questão. Nós não, o que nós criamos? Mas mesmo quando eu namoro uma conversa com um meu parente, já é Por que nós não deixamos tudo como está acontecendo? Nós estudamos princípios. É para neutralizar esses empecilhos, vamos dizer assim, de condicionamento, que atrasariam a percepção. Por exemplo, uma pessoa que é educada que ela é pecadora, é mais difícil ter uma percepção do que aquele que está afirmando eu sou Deus. Nenhum dos dois ainda é Deus. Nem o que está dizendo eu sou Deus, nem o que está dizendo eu sou pecador. Agora, qual é a condição de receptividade melhor, em termos de condições de receptividade, que os dois estão tendo? Percebe? Então, qual é o objetivo dos princípios? É criar estado ideal da mente. Condições ideais. Esse é o objetivo. Então, Jesus falou, bater e abrir-se e voltar. A pessoa fala assim, então não precisa fazer nada. Eu vou dizer que vier a minha meditação, eu percebo o universo aí e pronto, né? Não precisa fazer meditação nem nada. Bater e abrir-se e voltar. O que é isso? Nós vamos pegar o Evangelho. Isso aqui não é nada a ver o Evangelho de Cristo. Não resultais ao maligno, não julguei pelas aparências. É uma sequência. Então nós estamos colocando na prática aquilo que antes era apenas vida.